Bom dia a todos, dando continuidade agora no vídeo 3 sobre o sucesso é ter saúde e viver saudável. Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental para a vida, que é a água. Então, o nosso corpo é 2/3 de água e comparado ao planeta Terra também é 2/3 de água. Então nós podemos ficar apenas alguns dias sem água, fora disso a lesão é irreversível. Então o que é importante lembrar sobre isso, né? Que é a questão da hidratação. Então nós vemos hoje no nosso mundo moderno que uma boa parte das pessoas está deixando de tomar água, achando que pode substituir com refrigerante, suco, chá e assim por diante, né? Então lembrar sempre que a única bebida que mata a sede é a água. Então pode observar, você pode tomar cerveja quando está com sede, você nunca mata a sede. Tomar refrigerante nunca mata a sede, chá e café também não. Inclusive outro dia numa palestra me perguntaram que a pessoa era pobre e só podia tomar água, né? Aí eu falei para a pessoa que a água seria a única bebida que Deus nos deu para a nossa vida. Então se eu não beber água regularmente, várias partes do corpo deixam de funcionar. Vamos imaginar o seguinte: então, tirando a primeira urina da manhã, quando você acorda a urina, essa urina tem que estar com uma cor mais escura. Durante o resto do dia, se você não estiver tomando nenhum tipo de medicação, a urina deve ser clara, que nem a água normalmente, né? Agora, nós podemos usar a água de várias formas, seja na comida. Então, digamos assim, o que nós recomendamos? Nós precisamos de água, em média, 3 vezes o teu peso em quilo. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplica por 3, então precisa de 2,1 litros de água. Então, na comida que nós fazemos, arroz, feijão, essas coisas todas, nós absorvemos mais ou menos 500 ml de água. Então, faltaria mais 1.600, né? Então é importante lembrar disso. Outra coisa, o início da vida, o final da vida, a hidratação é muito mais importante. Então uma criança pequena, de até 1, 2, 3 anos de idade, basta alguns episódios de diarreia e vômito para desidratar, pondo risco à vida. O idoso também, a partir dos 65, 70 anos também, período de diarreia ou vômito também desidrata muito rápido. Então são duas fases que a água é muito importante. Na primeira etapa, a pessoa absorve, que tem a mãe dando alimentação para a criança. Agora, na segunda etapa, outra coisa interessante, a partir dos 55, 60 de idade, quem está ouvindo pode confirmar, quem já passou dos 60 anos de idade, uma boa parte das pessoas não sente mais sede. Então, a pessoa idosa não sente mais sede e ele esquece de beber água. Então, a água é fundamental para o idoso manter a vida saudável. Então, você pega a pele, por exemplo, de uma pessoa desidratada, a pele parece rachadura seca, rachada, é que nem a terra do Nordeste fica sem chuva. Então o melhor hidratante para a pele, do rosto, do braço, do corpo, é beber água, certo? É fundamental beber água para esse aspecto. Então quando eu bebo, por exemplo, cerveja, refrigerante, chá ou café, na verdade ele está desidratando o corpo, não está hidratando. Então lembrar sempre desse detalhe: eu preciso beber a água, mesmo que eu não sinta a sede, para hidratar o nosso corpo, né? Então o que a gente coloca assim para entender nessa dinâmica? O cérebro, o sangue, os músculos, mais de 70% é formado de água. Se eu não tiver água, eles deixam de funcionar corretamente. Então vamos imaginar o seguinte: a pessoa vai fazer o café, por exemplo, você coloca 100 gramas de pó para, vamos botar, 1 litro de água. O café fica uma determinada textura. Se você colocar 100 gramas de pó e apenas metade da água, o café fica muito forte. Se colocar muito, fica muito fraco, que é o que acontece no nosso corpo. Eu preciso desse equilíbrio dinâmico para o corpo. Outra coisa interessante, toda vez que às vezes eu vou comer alguma coisa, e se você não parar para pensar, normalmente é sede. Porque o centro da fome e da sede no cérebro é muito próximo. Então muitas vezes nós confundimos a sede com fome. Então se você está com sede, você come,
a sede não passa, você continua, então pode comer. Então tem que pensar, primeiro fazer o contrário, você abre a porta da geladeira, você não sabe o que você tem, bebe água e fecha a porta, espera ver o que acontece, provavelmente vai passar aquela sensação de mal-estar, esse negócio todo. Então se você tomar, por exemplo, um copo de água antes de dormir, certo, para hidratar o corpo, você reduz o risco de doenças durante a noite, principalmente a questão do infarto durante a noite. Você toma 1 ou 2 copos de água de manhã cedo, logo que você acorda, faz uma limpeza no corpo. Por exemplo, você vai viajar de avião, por exemplo, quando está lá no aeroporto, antes de subir no avião, você toma um copo de água. Durante a viagem, se for viagem de 1 a 2 horas, toma outro copo para chegar lá no dentista, toma. Isso diminui bastante aquele mal-estar ou a fadiga que o voo ocasiona, porque dentro do avião nós desidratamos pelo ar pressurizado que tem dentro do avião. Então é importante lembrar sempre que eu preciso usar sempre a água. Você vai ver num outro vídeo que eu fiz há uns dias atrás, chamado Água Fonte da Vida, quer dizer, eu posso aprender com a água também como viver nesse processo. Então eu começo a pensar sobre isso, a importância que tem eu beber água. Qual seria a água para tomar? A gente fala, o ideal seria, se pudesse, era uma água de uma fonte natural, com um pH alcalino de 9, 10 de pH, limpo de impureza. Hoje é quase impossível na cidade, porque você vai comprar água engarrafada, aqueles negócios todos. Então o que eu digo assim, ó, você imagine aqui assim, ó, essa água aqui, ela está aqui dentro da garrafa desde ontem, por exemplo. Então uma água que está aqui é uma água morta, porque ela está parada. Ele vai hidratar. Se eu quiser que a água tenha energia, eu tenho que fazer o seguinte, eu pego isso daqui, chacoalha aqui, ou no copo você bate a água, agita as moléculas, se torna uma água mais ativa, mais energizada. Se colocar essa água do lado de uma música relaxante, ou que o padre benze a água, muda a molécula da água. Segundo o professor Emoto, que descobriu isso, então você pode, com essas sensações, modificar a estrutura molecular da água. Isso facilita a absorção. Então toda vez que eu bebo água, eu posso usar ela e dizer, ó, eu quero que essa água vai relaxar para mim dormir, ela vai tirar minha dor. Então isso vai influenciar, porque você está colocando a impressão energética na água que você vai beber, certo? Então isso é fundamental para a saúde. Guarde esse detalhe. Eu preciso beber a água para hidratar todas as células, porque o corpo precisa dessa água. Eu preciso cuidar porque o cérebro, o sangue, o músculo, 80% é água, eu preciso dela para funcionar. Então eu não posso trocar água por nenhum líquido. Eu posso até beber os outros, mas eu tenho que primeiro hidratar corretamente. Então esse seria o terceiro vídeo sobre o tema como viver saudável e ter sucesso na nossa vida. Uma boa sexta-feira para todos, bom final de semana, até segunda-feira.